Se você é desses que acha que a única maneira de mandar bem na redação é estudando muito, construindo repertório sociocultural, lendo bastante e praticando a escrita constantemente, então você tá certo. Vem com a gente e roda a vinheta! Hora do Enem já tá no ar e hoje é dia de redação. E a gente bate um papo com uma sergipana que conseguiu a nota 1000. Então, chega mais, Jamile Borges, por gentileza. Tudo bem? Oi, tudo. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Prazer ter você aqui, viu? Obrigada. Você saiu com que sensação no dia da redação? Ah, fui bem, não, fui mal. Eu acho que para a maioria das pessoas que prestam o Enem, o primeiro dia é o mais cansativo, porque além das 90 questões que você tem que responder, ainda tem uma redação de até 30 linhas. E pensar no tema, principalmente no tema de 2018, é a parte mais cansativa. Vem cá, só entre a gente, né? Entre a redação e esperar a nota, tem um tempo. Como você se sentiu? Ficou ansiosa? Na primeira semana, eu achei mais complicado esperar, porque você fica com a prova na cabeça, né? O tema da redação também. Você fica pensando no que você respondeu, no que você poderia ter escrito na redação, mas como é tanto tempo esperando a nota, acaba que você esquece, só fica nervoso quando você lembra que tá perto de novo. E aí veio a nota. Conta pra gente como é que você ficou. É engraçado, porque eu estudo com uma das meninas que tirou 1000 na redação também, Clara. E ela viu a nota assim que saiu. Ela viu 1000 e eu tava perto dela e eu vi toda a felicidade nela. Eu fiquei, nossa, já pensou se eu tirasse 1000 também na redação? E eu pensei que era impossível tirar. E quando eu cheguei em casa, meu namorado estava do meu lado e assim que eu abri o site do Enem, eu vi que tinha tirado 1000. E foi uma surpresa muito grande, porque você nunca imagina que todo o esforço vai ser recompensado dessa forma, né? Não, eu quero saber como é que foi. Namorado tava do lado assim, já apertou o namorado pra caramba, já saiu rolando no chão. O que você fez? Sim, meu namorado, minha mãe, meu pai também ficou muito surpreso. Minha irmã ficou muito feliz com a nota, porque assim, é resultado de muito esforço e é bem importante saber que todo esse esforço foi recompensado no final. Com certeza. Mas vem cá, foi a primeira vez que você fez o Enem, em 2018? Não, eu fiz o Enem também no meu terceiro ano, que eu fiz um ano de cursinho, que foi o ano de 2018. E eu fiz o Enem em 2017, no caso. Entendi. Você fez 2017 e 2018. Mas 2017, como foi a nota da redação, por exemplo? Eu tirei 920 na redação. 920. Na trave ali, né, pro 1000. Ainda assim, não foi uma nota que me agradou tanto. Eu sei que foi uma nota muito boa. Mas como a gente se prepara sempre para tirar o máximo possível, né? Eu acho que eu tirar o 920 acabou me preparando pro 1000. Entendi. E como é que era a sua rotina de estudos? Quantas redações por semana ou não tinha disso? Conta pra gente. Eu fazia uma redação por semana, que é a redação que os professores passavam. E a segunda seria nas datas que eu tinha simulado. E aí eu contava como 2 redações por semana. E você tinha alguma dificuldade na hora de escrever? Começar. Eu acho que a pior parte é você ler o tema e você não saber por onde começar. E como você resolveu esse problema? Conta pra gente. Escrevendo, você tem que colocar qualquer coisa no papel, nem que seja um brainstorming, umas ideias que você tem para quebrar um pouco dessa pausa criativa que você tem para escrever a redação. Eu chamo de tensão, né? Pra você é uma pausa criativa. Porque a redação, quer queira, quer não, principalmente na introdução, depende um pouco de criatividade. Eu acho que a redação do Enem ela é muito técnica, e a parte que você pode explorar um pouco a criatividade é na introdução. Então, você começar a redação, se você não estiver exercitando essa criatividade constantemente, é mais complicado. Como que os professores te ajudaram nesse processo? Os meus professores, eles sempre faziam questão de trazer repertório sociocultural para as aulas. Então, como para mim a maior dificuldade no processo de estudo da redação era começar, essas referências socioculturais que eles traziam para a aula eram muito importantes. Quem mais te ajudou? Minha família me ajudou muito, meus pais, minha irmã e meu psicólogo também. Eu acho que foi essencial para mim fazer a terapia no ano de 2018. Psicólogo? Como assim? Você ia pra terapia focada na redação ou não? Você ia
Por outros motivos. Focada no vestibular, na verdade. Como era o meu segundo ano tentando para valer, né? Eu tentei o terceiro ano e o assistente. Para mim era muito estressante essa rotina de estudos, de cursinho. Então, para mim, a terapia foi essencial. Bom, aí você chega tranquila para a prova, já tinha se preparado e se depara com um tema desse. Bota aí na tela. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E aí? Eu li o tema e eu não entendi absolutamente nada do que ele estava falando. Eu não sei se foi o nervosismo na hora da prova, mas você vê um tema desse que você não se preparou e fica muito nervoso, né? O que eu recomendaria a pessoa ler várias vezes. Mas eu acho que não tem nada a ver com a pergunta. Não, mas tem super a ver. Como que você resolveu esse problema? Você chegou e não entendeu, tá? Não entendi nada, mas tirei 1000. Você fez alguma coisa no meio dessa situação. O que você fez? Eu li os textos motivadores. Eu acho que o que mais me ajudou foi ter lido os textos motivadores. Porque quando eu saí da prova, eu vi que muitas pessoas estavam comentando sobre fake news. E o que me fez perceber que o tema não estava muito ligado para a questão das notícias falsas foi ter lido um dos textos motivadores que falava sobre algoritmos. Então, calma aí. Você não entendeu porque você não conhecia bem o assunto ou porque a forma com que estava escrito o tema te confundiu? A forma com que estava escrito o tema me confundiu. Primeiro que era um tema seco, né? Ele não dava muitas palavras-chave, não tinha um direcionamento de texto. Eram só palavras e ainda a forma como eles colocaram o tema, eu acho que complicou um pouco quando junta com a ansiedade da prova. Entendi. Bom, e quando você se acalmou, assim, como é que você fez a sua redação? Você primeiro foi lá, você leu o texto de apoio, tal, aí você identificou o algoritmo e a partir daí você já pensou numa tese? Como é que foi isso? Não, quando eu vi algoritmos eu lembrei da série que eu citei, que foi Black Mirror, e eu criei um mapa mental na prova, assim, no rascunho da prova. Entendi. Um mapa mental, mas não tão mental ali. Eu soltei todas as ideias que eu tinha referentes ao que eu tinha lido nos textos motivadores e a partir daí eu montei o meu texto, mais ou menos na minha cabeça mesmo. Ah, eu tô ficando curioso. Bora ver o texto? Vamos. Tá aí, essa é a sua introdução, né, do texto. Explica ela pra gente. A série britânica Black Mirror é caracterizada por satirizar a forma como a tecnologia pode afetar a humanidade. Dentre outros temas, o seriado aborda a influência dos algoritmos na opinião e no comportamento das personagens. Fora da ficção, os efeitos do controle de dados não são diferentes dos da trama e podem comprometer o senso crítico da população brasileira. Assim, faz-se pertinente debater acerca das consequências da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Olha aí, calma aí, explica isso aí pra gente. Como é que você construiu esse primeiro parágrafo? Então, eu achava importante citar uma referência não sociológica, não filosófica logo no começo, que eu lembrei de Black Mirror, então eu comecei a minha redação com isso. E eu lembrei que eu poderia fazer um gancho entre os algoritmos que apareciam em alguns episódios da série e o que a gente estava vivendo no contexto mundial. Hoje em dia é muito fácil você entrar em um site e esse site usar algoritmos para descobrir, por exemplo, o que você gostaria de comprar através das suas pesquisas na internet. Então, eu achei que poderia fazer um gancho com o que a gente vive fora da ficção, como eu usei ali como conectivo. Entendi. Agora, vem cá, teve algum momento em que você estava assistindo televisão lá, e aí alguém virou, não, sai da televisão e vai estudar, e mal ela sabia que você estava pegando alguma referência para a redação? Eu acho que acontece, porque nem a gente imagina que tudo que a gente vê na televisão pode servir como uma inspiração, né, na hora de escrever. Então, aconteceu. Aconteceu. Isso é bacana, é bom o pessoal de casa já ficar atento a isso, né? Onde passar, fica reparando nas coisas, que aí pode servir tudo de material, né? Para poder, repertório sociocultural, Isso. que é importantíssimo para a redação. Agora, explica pra gente como você montou a sua tese, assim, destaca pra gente, não, isso aqui faz parte da tese, eu pensei com esse olhar aqui. Então, como eu falei, o meu repertório criativo, vou chamar assim, tá em Black Mirror no começo. Aqui, quando eu falo fora da ficção, eu tô saindo do meu repertório e começando a dar indícios da minha introdução, da minha tese, na verdade. E quando eu falo assim, faz-se pertinente até dados da internet, é a minha tese.
Eu faço questão sempre nas minhas redações de colocar já as frases do tema. Aqui eu coloquei manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet, assim como estava no tema, para o leitor, o corretor da redação, ele perceber que eu realmente vou falar sobre isso. Entendi. E vem cá, depois que você criou sua tese, já fez o primeiro parágrafo, ficou mais tranquilo pensar o restante da redação? Não. Mas como assim? Explica pra gente. Como eu falei, na hora de treinar em casa, o que mais me pegava para escrever era essa parte criativa, né? A parte do começo, como começar a redação. Mas no caso da redação do Enem, desse tema específico, como eu não consegui muito bem perceber as palavras-chave, o direcionamento do texto, o que esse texto queria de mim, eu fiquei um pouco na dúvida se eu abordava mais o lado positivo ou o lado negativo da temática. Entendi. E isso, como você resolveu isso no desenvolvimento? Você já falou ali que você vai debater as consequências ali, enfim, do tema, né? Da manipulação do comportamento. E como você resolveu? Você optou pelo quê? Eu fiz os dois. Eu abordei o lado positivo no primeiro desenvolvimento, mas como eu precisaria resolver os problemas da redação na minha intervenção, eu dei um destaque para o lado negativo no segundo desenvolvimento. Entendi. Então, bora ver o primeiro parágrafo de desenvolvimento? Pode ser? Sim. E já está na tela. Por um lado, a utilização de algoritmos possui seu lado positivo. A internet surgiu no período da Guerra Fria com o intuito de auxiliar na comunicação entre as bases militares. Todavia, com o passar do tempo, tal ferramenta militar popularizou-se e abandonou parcialmente a característica puramente utilitária, adquirindo função de entretenimento. Hoje, a internet pode ser utilizada para ouvir músicas, assistir a filmes, ler notícias e também se comunicar. No Brasil, por exemplo, mais da metade da população está conectada. De acordo com pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o que significa a consolidação da internet no país, e nesse contexto surge a relevância do uso de dados para facilitar tais ações. Explica como você construiu esse parágrafo, por favor. Eu lembrei desse contexto histórico, que seria a Guerra Fria, por causa das minhas aulas de história. E quando você faz redação, é bom sempre lembrar do eixo temático. No caso, na maioria das minhas redações sobre tecnologia, quando falava de internet, eu achava legal citar a Guerra Fria. Porque a gente não imagina que a internet saiu de um contexto militar e de guerra para uma coisa que é usada no nosso cotidiano. Então, eu comecei com Guerra Fria, eu achei interessante. Fiz a conexão com os dias de hoje. Aqui no Conectivo hoje, a internet pode ser utilizada. E citei alguns exemplos. Usei esse dado estatístico que tinha nos textos motivadores. E terminei falando um pouco do uso de dados, que é a temática da redação, no contexto positivo, né? Que foi o que eu abordei no meu D1, no meu desenvolvimento 1. Entendi. Bom, percebi que você usou ali o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, entre parênteses IBGE. Por que você só não usou o IBGE? Porque é sempre importante mostrar para o corretor que a gente sabe a fonte que a gente está usando. Às vezes eu usei IBGE e eu não sei exatamente o que o IBGE faz. Entendi. Então, a partir do momento que eu cito a sigla inteira, eu acho que fica mais claro que a gente sabe do que a gente está falando. Bom, a gente já viu a introdução e o desenvolvimento 1. Então, agora sim, vamos para o desenvolvimento 2? Vamos. Então, tá contigo. Por outro lado, o controle de dados ressalta-se em seu lado negativo. Segundo o sociólogo Pierre Levy, as sociedades modernas vivem um fenômeno por ele denominado novo dilúvio, termo usado para caracterizar a dificuldade de escapar do uso da internet. Percebe-se que o conceito abordado materializa-se em apontamentos do IBGE, os quais expõem que cerca de 85% dos jovens entre 18 e 24 anos de idade utilizaram a ferramenta em 2016. Tal quadro é preocupante quando atrelado aos algoritmos, pois estes causam, principalmente nos jovens, a redução de sua capacidade crítica, em detrimento de estarem sempre em contato com informações unilaterais, no tocante ao ponto de vista e pouco distantes de suas próprias vivências e opiniões, situação conhecida na sociologia como cognição preguiçosa, a qual culmina na manipulação do ser. Esse já veio para destruir, né? Lá, ó. Sociologia, tem mais dados, o IBGE aparece de novo. Como você montou esse segundo desenvolvimento?
é importante lembrar do eixo temático. No caso, o eixo temático da redação do Enem 2018 é tecnologia. Eu gostava muito de fazer no meu cursinho um caderninho em que eu sempre anotava as referências e os dados que os professores mostravam nas aulas e também o que eu coletava em casa quando eu estava estudando redação. E aí eu lembrei que em alguma aula de algum professor foi citado o sociólogo Pierre Levy e o fenômeno do novo dilúvio, que é uma teoria que ele falava quando ele abordava a temática de cyberespaço, cybercultura, que seria essa cultura em que estamos inseridos no contexto da internet. Uhum. Agora vem cá, como que você fez para manter a coesão do texto? Qual foi sua estratégia? A coesão, ela pode ser analisada no texto em dois contextos. Ou entre os parágrafos, que é o que chamam de paralelismo, ou entre as frases, as orações, que são os conectivos. Então, quando eu falo aqui, por outro lado, o controle de dados ressalta assim, seu lado negativo, eu estou fazendo um paralelismo com o começo do parágrafo do desenvolvimento 1. E quando eu uso, por exemplo, tal quadro é preocupante, eu estou falando do quadro do novo dilúvio. Quando eu falo, percebe-se que o conceito abordado, eu estou falando do novo dilúvio. Então, é importante usar os conectivos e... Pode pensar. Conjunções. Então, é importante usar os conectivos e essas conjunções no texto para manter a coesão. O texto tá muito lindo, tá muito maneiro, mas eu quero saber como você pensou a conclusão. Vai contar pra gente? Sim. Então, bora ver? Coloca aí na tela. Entende-se, portanto, que é necessário que a população entenda os riscos do controle de dados. Desse modo, cabe às escolas desenvolverem a percepção dos perigos da cognição preguiçosa para a formação da visão de mundo dos seus alunos, mediante aulas de informática unidas à disciplina de sociologia, voltadas para uma educação não só técnica, mas social das novas tecnologias, a fim de ampliar nos jovens o interesse por diferentes opiniões e, consequentemente, reduzir os efeitos adversos da problemática. Posto isso, será superado o controle do comportamento do usuário e não mais viveremos em um Brasil análogo à trama de Black Mirror. Antes de você explicar o parágrafo, eu queria saber por que cognição preguiçosa está entre aspas. Cognição preguiçosa está entre aspas porque é uma teoria de um psicólogo chamado Daniel Kahneman. Ele, inclusive, ganhou um Nobel de Economia. E eu não sei porquê, mas eu lembrei dele na hora da redação. Mesmo ele sendo um psicólogo, eu achei que encaixou bem. E aí, como é uma teoria, não fui eu que inventei esse termo, eu coloquei entre aspas. Entendi. Bom, agora explica pra gente como você pensou sua proposta de intervenção. A proposta de intervenção, ela tem que ter um quem, que é o agente, um o que é a ação, um como, que é o meio, um pra quê, que é a finalidade, e um detalhamento de um desses quatro. Certo. Eu gosto de detalhar o como ou o que, porque eu acho que a redação fica mais completa. Por exemplo, quando eu coloco aqui, mediante aulas de informática unidas à disciplina de sociologia, voltadas para uma educação não só técnica, mas social das novas tecnologias, eu estou detalhando o como, que seria mediante aulas. Entendi. Bom, a proposta de intervenção é o terror de muita gente. Você sentiu uma certa tensão para resolver? A proposta de intervenção, para mim, era a parte mais tranquila da redação, porque como eu já problematizei o que eu tinha para problematizar do texto no desenvolvimento, quando eu chegava na proposta de intervenção, era só solucionar o que eu tinha abordado no texto, e obedecendo sempre esses quatro itens da intervenção. Quase 5, né? Que agora tem um detalhamento e tudo mais. Eu vi que você retomou o Black Mirror ali, ó. Por que você colocou ele ali no finalzinho do texto? Pra fechar bonitinho. Porque como eu citei esse repertório no começo do texto, para não parecer que ele estava largado e que eu não tinha entendido muito bem como colocar ele, eu coloquei no final para fechar certinho, fazer uma redação circular. Pra fechar certinho nada, você arrasou e merece palma, viu? Obrigada. Parabéns. E vem comigo, vem cá pra frente. Explicar todo esse esforço, todo esse êxito para fazer qual curso? Medicina.
Medicina. E aí? Conta pra gente. Como é que tá esse processo? Tá esperando? Já começou? A minha faculdade já começou. Eu tô no primeiro período agora. E é totalmente diferente de tudo que eu já estava acostumada, porque o cursinho ainda é muito parecido com o ensino médio. Mas a faculdade é totalmente diferente de tudo que eu já tinha vivido na minha vida acadêmica. Como assim? Explica assim, a maior diferença que você sentiu. A responsabilidade, eu acho que também por causa da metodologia da minha faculdade, que é mais voltada para uma aprendizagem ativa, a gente sempre tem que buscar por conta própria o que a gente quer aprender. Então, eu acho muito diferente isso, porque sempre eu estava acostumada com os professores me passando conhecimento e agora eu tenho que ir atrás do meu próprio conhecimento. Além do ingresso à faculdade, o que mais esse 1000 te trouxe? Além de entrevistas, né, e da felicidade dos meus pais, dos meus amigos, eu acho que foi uma recompensa por tantos anos de estudo, por tantas redações que eu escrevi. Eu acho que foi um presente, sabe, para mim mesma, de mim para mim mesma. Perfeito. E vem cá, e a redação é só para passar no Enem ou é para toda a vida? Eu acho que é para toda a vida, quer queira, quer não, até num texto que a gente faz para postar numa rede social, a gente precisa usar a redação. A gente precisa que as pessoas entendam a mensagem que a gente quer passar com isso. Então, por mais que eu nunca mais faça uma redação tão técnica quanto a do Enem, é muito importante, sim, escrever. E teve algum professor ou professora especial que você queira mandar um recado agora, mandar um abraço? Eu acho que todos os professores, eles são essenciais em algum ponto, né? Quando a gente está estudando para o vestibular, seja para tornar a gente mais resiliente, seja para fazer com que a gente goste mais de determinada matéria. Mas como a redação foi a matéria do Enem que eu mais me destaquei, os meus professores de redação do cursinho e do ensino médio, que foram Jaciara Castro, Paloma Abdala, Kainan Villanova e Diego Silva, que foram essenciais, assim. Eles sempre foram muito pacientes comigo, tiraram minhas dúvidas, então devo um agradecimento especial para eles. É isso aí. Bom, agora aquele recado para a galera que está em casa e quer tirar a nota 1000 no Enem de 2019, assim como você tirou. Eu acho que é não ter medo de escrever, sabe? Às vezes a gente vê um tema e a gente não entende nada do que ele está falando, que nem na redação do Enem, mas como a gente não está num momento de vestibular, a gente deixa ele para lá. E eu acho que o mais importante é você escrever e sempre procurar tirar dúvida com alguém, mesmo que não seja um professor de redação, perguntar para o seu colega o que ele escreveria sobre isso, pesquisar na internet e quebrar um pouco dessa barreira do aluno com papel, sabe? Desse medo de escrever. Eu acho que é a dica que eu tenho para dar. Boa. Agora, só entre nós, como você se imagina daqui a 10 anos? Formada, eu espero, e feliz. Eu acho que é o mais importante, é o que eu espero da minha vida toda, né? Perfeito. Mas já pensou em alguma especialização? Por enquanto, ginecologia e obstetrícia. Como eu estou no começo da faculdade, eu quero explorar um pouco de todas as áreas e ver com o que eu mais me identifico realmente. É isso aí. Futura doutora Jamile, muito obrigado e parabéns mais uma vez por tudo que conquistou. Parabéns mesmo, viu? Obrigada. Vale lembrar que se você perdeu algum programa, é só acessar tvescola.org.br e clicar em programas ou no youtube.com/tvescola. Aproveita e se inscreve no canal. Até a próxima. Vem com a gente e roda a vinheta. Roda a vinheta. Cortou.